Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda e vou começar a apresentação do nosso grupo que tem como tema as síndromes hidrocefálicas. Bom, além de mim, no meu grupo tá a Fernanda, o Leander, a Letícia Labanca, a Letícia Machado, o José Miguel e o Vitor Campos. Bom, como eu disse, o tema do nosso trabalho são as síndromes hidrocefálicas. O nosso seminário vai apresentar para vocês a origem dessas síndromes com base na neuroanatomia e a gente também vai mostrar as consequências dessas síndromes no corpo dos... Bom, como vocês sabem, toda doença que existe sempre tem ali um fator principal para desenvolver essas doenças, né? Nas síndromes hidrocefálicas, o nosso personagem principal dessa história é o líquor. E assim, para vocês conhecerem o que é o líquor, eu vou responder 5 perguntinhas que vai dar uma clareada na mente de vocês. Essas 5 perguntinhas é o que ele é, de que ele é formado, quais suas funções, por onde ele circula no nosso corpo e quanto de líquor que circula no nosso corpo. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu vou responder é o que é o líquor? Também chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinhal, é um fluido corporal incolor, com baixo teor de proteínas e poucas células. O líquor é produzido no plexo coroide, presente em cavidades no cérebro e na medula espinhal. Segundo, de que ele é formado? Ele é formado basicamente de soluções salinas, de cloreto de sódio e glicose, que são os elementos mais abundantes nele. Terceira pergunta, quais são as funções do líquor no nosso corpo? Então, são várias funções dele no nosso corpo, mas a função dele principal é a proteção do sistema nervoso central. Ele é um líquido que envolve o sistema nervoso central. E ele faz o sistema nervoso central ficar mais leve. Isso por quê? Sabe aquele princípio de Arquimedes? Então, que todo o corpo imerso em um líquido se torna mais leve? Então, isso acontece com o sistema nervoso central que está imerso dentro do líquor. Então, assim, de 1,5 kg, ele passa para 50 gramas. Graças a esse princípio. Além disso, o líquor também dissipa as forças que são geradas dentro do sistema nervoso central. Como que isso acontece? É uma função de proteção, sabe? Por exemplo, com uma batida, dá uma força na nossa cabeça, e aí, como o líquor está em volta do sistema nervoso central, ele fica protegendo o cérebro dessa força, dissipando as forças, sabe? Além disso, ele fornece nutrientes essenciais para o cérebro. Ele possui importante função na remoção dos resíduos que vêm da atividade cerebral e também contribui no equilíbrio da pressão intracraniana. E agora as 2 últimas perguntas. Por onde circula o líquor e quanto que circula de líquor no nosso corpo? Então, ele circula ao redor das estruturas cerebrais, em íntimo contato com as membranas e células nervosas, pelos ventrículos cerebrais e pelo espaço subaracnoide. Em condições normais, o LCR, também conhecido como líquor, é produzido e reabsorvido continuamente em torno de 500 ml por dia e pode variar de acordo com a estrutura corporal do indivíduo. Mas assim, ventrículos cerebrais, espaço subaracnoide, o que é isso, como que fica? Agora os meninos vão explicar para vocês essa parte anatômica do líquor. Bem, agora que a gente tem um conhecimento maior sobre qual que é a função do líquor no sistema nervoso e a gente tem a gente sabe um pouco de que ele é feito, da sua generalização em geral, a gente vai aprofundar bastante nos componentes anatômicos que permitem seu funcionamento. Então, bem, começando pela produção, a gente pode dizer que, em essência, 2 componentes, 2 estruturas acabam formando o líquor. Essas que são os plexos coroides e epitélio ependimário. Os plexos coroides, assim, uma forma bem reduzida, são membranas que são formadas por dobras de pia mater ali, vasos sanguíneos e células ependimárias. E um fato interessante é que antigamente acreditava-se que apenas essa estrutura, formava o líquor através da filtração do plasma. O que sabe-se hoje em dia, com estudos mais avançados, é que o epitélio ependimário, ou as células ependimárias, que inclusive são componentes do próprio plexus coroides, elas acabam secretando o líquor aparentemente por si só. Não necessariamente precisam filtrar o plasma, enfim. Então, elas, uma quantidade bem considerável, secretam o líquor por si só. E, portanto, essas 2 estruturas acabam formando o líquor e armazenando nas cavidades ventriculares. Bem,
A gente acaba escutando muito sobre as cavidades ventriculares, né, sobre os ventrículos, quando se fala sobre líquor, mas basicamente eles são um espaço de armazenamento, né? A produção fica em função dessas duas estruturas, mas elas são basicamente encontradas junto às paredes dos ventrículos. Então, essas células, em geral, acabam produzindo o líquor nas paredes dos ventrículos e esse líquor acaba sendo armazenado nessas regiões ventriculares e elas vão ser passadas em seguida para o sistema nervoso. Agora que a gente olhou um pouco melhor entender um pouco melhor sobre como que o líquor é produzido, né? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse espaço onde ele é armazenado e produzido, que é as regiões ventriculares. Bem, para isso eu vou utilizar aqui, eu tenho um esqueminha aqui para vocês darem a primeira visualizada, mas eu vou utilizar um programa para a gente poder ver a estrutura anatômica melhor dele e poder interagir um pouco com ela. Ok. Tendo o programa em mão, agora eu gostaria de que vocês visualizassem aqui essa região em azul, porque elas correspondem exatamente aos componentes ventriculares. Primeiramente, a gente vai ter aqui o primeiro ventrículo, primeiro e o segundo ventrículo, também conhecidos como ventrículos laterais. Se a gente puder excluir essa parte, beleza. Você consegue observar que são dois idênticos. E eles são essencialmente muito importantes por causa que eles são responsáveis pela maior produção de líquor no sistema nervoso. Então, são 4 ventrículos, os 4 produzem o líquor, porém, esses 2 ventrículos são os mais importantes porque eles produzem as maiores quantidades. Em seguida, aqui a gente tem o terceiro ventrículo, que é ligado pelo forame intraventricular. Ele também é uma região que produz e armazena, mas enfim, é menos que o primeiro e o segundo ventrículo. E em seguida, aqui, passando o arqueduto cerebral, a gente chega ao quarto ventrículo, que novamente é um ventrículo muito importante, em função de que após ele, o líquor deixa de percorrer apenas o canal ventricular e passa a de fato seguir e realizar sua função de proteção pelo sistema nervoso, porque após o quarto ventrículo, o líquor passa para dentro do canal subaracnoide e preenche toda a extensão do sistema nervoso. Bem, eu peguei essa imagem aqui apenas para representar as duas possíveis rotas que o líquor pode percorrer após sair do quarto ventrículo pelas aberturas medianas. E basicamente a primeira, ou tanto faz a ordem, é ou o amido espinhal, em que o líquor vai percorrer através do espaço subaracnoide toda essa região até a ponta, e em seguida ele vai subir e vai chegar aqui na região superior do encéfalo. A segunda abertura, que fica aqui na altura do cerebelo, também vai fazer o mesmo percurso, no quesito de subir. Ele vai preencher todo o encéfalo, vai ter uma abertura aqui, o líquor vai se infiltrar no espaço subaracnoide, ele vai preencher todo o encéfalo, e ele vai subir até aqui em cima, até a região superior, porque novamente ele vai ser absorvido, e a gente vai ver um pouco mais à frente o porquê que ele é absorvido exatamente nessa região. Boa tarde a todo mundo, meu nome é Vitor e eu vou falar um pouco sobre a absorção do líquor. É interessante mencionar que o encéfalo é revestido por 3 membranas, que são as meninges. São elas a dura mater, uma camada mais espessa, a aracnoide, uma camada mais fina e intermediária, e por fim a pia mater, a mais interna e que é vascularizada. Dito isso, um fato importante é que entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço chamado subaracnoide, que é justamente o lugar onde o líquor circula. Essa circulação do líquor é um sistema fechado, em que há a produção e a absorção dele. Ela ocorre após o líquor ter percorrido a extensão inferior do sistema nervoso central, seja a medula espinhal inteira, seja da região mais próxima do cerebelo, e tendo chegado à região superior do encéfalo. Isso acontece porque a absorção é realizada por granulações aracnoides, que se concentram no seio sagital superior. E também há granulações aracnoides ao longo da medula espinhal. Assim ocorre uma menor absorção antes de chegar à região do seio sagital superior.
A movimentação do líquor se dá exatamente pela força de sucção, que dita o movimento de baixo para cima. Para se entender a absorção do líquor, é preciso primeiro entender o que são as granulações aracnoides. Elas consistem em pequenos tufos que penetram nos seios da dura mater e que são mais abundantes no seio sagital superior, como é possível ver na figura. Esses tufos levam prolongamentos do espaço subaracnoide e, como são pequenas bolsinhas onde o líquor está separado do sangue por uma camada fina da aracnoide e pelo endotélio do seio. Esses tufos, ou seja, as granulações aracnoides, são responsáveis pela absorção do líquor, que vai então para o sangue venoso. A absorção do líquor é muito importante para se manter um equilíbrio no processo de produção, onde ocorre um desnível, porque se ocorrer um desnível entre a produção e a absorção, pode ocorrer o surgimento de patologias, como as hidrocefalias. Então, gente, agora que os meninos explicaram para vocês essa parte anatômica toda que envolve o líquor, eu venho com mais duas perguntinhas. Por que é necessário o equilíbrio entre a formação e a absorção do líquor no nosso corpo? Então, é importante esse equilíbrio para manter a pressão intracraniana, a PIC. Essa pressão ela não pode ser aumentada. Caso ela seja aumentada, pode gerar graves consequências. E são essas consequências que a gente vai falar para vocês. A segunda perguntinha que eu vou responder para vocês é: o que pode ocorrer com a má circulação do líquor no nosso corpo? Com a má circulação do líquor, pode ocorrer o acúmulo dele dentro do nosso corpo, fazendo aumentar essa pressão intracraniana que eu acabei de falar. E assim pode ocorrer dois tipos de hidrocefalias. A hidrocefalia comunicante, que não existe obstrução na passagem do líquor pelo sistema, e a não comunicante, que tem uma obstrução na passagem do líquor pelo sistema. Para você descobrir sobre essas hidrocefalias, você faz um exame, o exame do líquor. O exame do líquor, como que funciona? O exame do LCR, líquor, fornece informações fundamentais para a investigação de diferentes patologias do sistema nervoso e pode ser coletado através de uma punção lombar. Procedimento seguro e muito utilizado para diagnósticos e tratamentos das infecções neurológicas. Agora, a gente vai falar sobre as síndromes hidrocefálicas que o líquor pode provocar. Não comunicantes, comunicantes, as meninas vão falar um pouco mais sobre elas. Bem, o conhecimento das cavidades cerebrais que contêm o líquor, assim como das meninges e suas relações com os céfalos, são de grande relevância para a compreensão de uma série de condições patológicas, como as síndromes hidrocefálicas. Elas podem interferir na produção, circulação e absorção do líquor, causando as chamadas hidrocefalias. As hidrocefalias são caracterizadas pelo aumento da quantidade e da pressão do líquor, levando à dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso contra as estruturas ósseas. É importante destacar que a hidrocefalia não é uma doença específica, e sim um grupo de diversos distúrbios. As hidrocefalias congênitas manifestam-se nos primeiros dias ou semanas de vida, ou já no nascimento, por aumento do perímetro cefálico acima do normal. Essa imagem da esquerda está ilustrando o aspecto macrocefálico de um neonato. E isso ocorre porque os ossos do crânio não estão soldados uns aos outros ainda, então possibilita essa dilatação. Esses casos geralmente ocorrem em decorrência de anomalias congênitas do sistema ventricular. A forma hereditária mais comum é ligada ao cromossomo X. Por isso que as hidrocefalias congênitas ligadas à malformação de estruturas anatômicas apresentam um leve predomínio no sexo feminino. Os fatores etiológicos responsáveis pela hidrocefalia congênita denotam problemas que se iniciam na vida intrauterina e se manifestam em sua maioria já na base fetal ou logo após o nascimento. Entre esses fatores estão a teratogênese, que seria a exposição à radiação, a má nutrição materna, estenose do aqueduto cerebral, cistos benignos, tumores congênitos, anomalias vasculares e infecções uterinas por diversos agentes etiológicos, como a toxoplasmose, citomegalovírus e a sífilis. Na imagem a gente tem uma hidrocefalia ex vácuo causada por toxoplasmose congênita. O toxoplasma gondii, ele gera necrose e esse tecido nervoso necrótico ele é reabsorvido, diminuindo o volume cerebral. Então os ventrículos dilatam-se para preencher esse espaço vazio. Na hidrocefalia adquirida, a hidrocefalia desenvolve-se secundariamente às infecções do sistema nervoso central, traumas, hemorragias cerebrais espontâneas, tumores cerebrais e de forma idiopática.
Em adultos, o crânio é incapaz de se expandir, já que a caixa craniana e seu revestimento de dura mater formam uma cavidade completamente fechada. Assim, a pressão intracraniana se eleva rapidamente, com compressão de tecido nervoso, levando a sintomas típicos como cefaleia, vômitos, podendo evoluir para herniação, com rápida queda de nível de consciência, chegando ao coma e até mesmo ao óbito, caso não ocorra um tratamento de urgência. As hidrocefalias comunicantes resultam do aumento da produção ou deficiência da absorção do líquor, ou seja, a partir de um desequilíbrio entre a velocidade da produção do líquor e a capacidade de sua absorção. Tem como possíveis causas processos patológicos dos plexos corioides, dos seios da dura mater e das granulações aracnoides, como a gente viu anteriormente, eles são responsáveis pela produção do líquor, hemorragias ou sangramento intracranianos, traumatismos cranianos, infecções como meningite, sífilis, rubéola, toxoplasmose e de forma idiopática, que é surgida espontaneamente ou de causa desconhecida. Na imagem a gente tem uma hidrocefalia comunicante causada por meningioma no cerebelo, que está identificado por uma seta amarela. Já as hidrocefalias não comunicantes, elas são mais frequentes e resultam de obstruções no trajeto do líquor, o que pode ocorrer em diversos locais. Acompanhando aqui a imagem, a gente pode ter, por exemplo, uma obstrução no forame interventricular, que provocaria uma dilatação do ventrículo lateral correspondente, no aqueduto cerebral, que provocaria uma dilatação no terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais, contrastando com o quarto ventrículo, que permaneceria em dimensões normais, e das aberturas medianas e laterais do quarto ventrículo, que provocaria uma dilatação de todo o sistema ventricular, assim como também a incisura da tenda, que impediria a passagem do líquor do compartimento infratentorial para o supratentorial, provocando também a dilatação de todo o sistema ventricular. Oi, boa tarde, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouco sobre os sintomas causados em crianças. Um dos fatores que a gente pode ressaltar é a irritabilidade, sonolência excessiva, apneias ou paradas respiratórias, alteração do formato do crânio, dificuldade para andar, desequilíbrio, atraso no desenvolvimento psicomotor, força medula dilatada e estrabismo. Eu vou trazer um pouco da anatomia em relação a esses sintomas e o que ocorre dentro do cérebro dessas crianças para isso acontecer. Uma parte importante de se falar são as paradas respiratórias. As paradas respiratórias, na verdade, o crânio mal formado, ele pressiona o cérebro e com isso a coluna também é pressionada e a caixa torácica, ela sofre uma pressão maior. Então, a criança ela fica mais sensível a ter paradas respiratórias por conta do acúmulo de líquido na coluna. Ela acaba sendo mais pressionada a isso. A alteração do formato do crânio é por conta dos ventrículos dilatados, então as crianças, elas, com esse acúmulo de líquido, também ocorre em adultos. O crânio ele fica, mas não com a mesma tensão, o crânio ele fica maior. E a parte da moleira ela fica mais ainda visível e é mais difícil ainda de fechar, né? Porque normalmente as crianças com 6 anos, elas possuem a moleira fechada, quando totalmente fecha, e essas crianças, elas com as síndromes hidrocefálicas, elas sofrem com isso. Dificuldade para andar, como eu havia dito, existe uma pressão interna na coluna e isso dificulta essas crianças a andarem. Um fato interessante sobre isso, sobre essa dificuldade de andar, é que a gente também pode atrelar a espinha bífida. Na espinha bífida também ocorre o acúmulo de líquidos nessa área e essas crianças elas ficam mais sensíveis a ocorrer a hidrocefalia por conta da alteração na coluna, na medula espinhal. Enfim. Agora a gente vai falar um pouco sobre os sintomas das pessoas mais velhas, que são dor de cabeça, vômito, dificuldade para enxergar e sonolência. Eu vou falar um pouco sobre os vômitos. Na verdade, o vômito ele é causado porque dentro do crânio acontece uma pressão e o tecido cerebral fica inchado. E a pressão que ocorre nesse encéfalo, ele estica. E aí a pessoa ela fica mais sensível a ter enjoos e vomitar e tal. A dificuldade para enxergar, na verdade, acontece porque com a dilatação dos ventrículos, o nervo óptico ele acaba sendo prejudicado e a pressão intraocular ela se eleva, porque não ocorre o mesmo fluxo que ocorreria se não houvesse essa dilatação dos ventrículos. A dor de cabeça, na verdade, como eu havia dito ali no vômito, é a pressão intracraniana, pelo menos dos vesículos e os espaços subaracnídeos. Na verdade, eu queria trazer também uma curiosidade, que também pode ocorrer a hidrocefalia em pessoas mais velhas por conta de doenças infecciosas e
eu vou trazer um caso aqui específico, o caso da meningite, por conta de uma inflamação que ocorre no cérebro. Essas pessoas ficam mais sensíveis ao acúmulo de líquidos e acabam causando alteração mesmo, porque os tecidos do cérebro, eles ficam mais sensíveis a isso. Outra parte a ser destacada é o diagnóstico e tratamento. A parte de etiologia, que funciona para medidas preventivas e achar uma melhor forma de tratamento. O diagnóstico de hidrocefalia, é bom ressaltar isso, porque é achado num sistema tomográfico de sistema ventricular, que é ventriculomegalia, que pode ser definida através do índice de Eiffel, que é uma medida, como vocês vão ver no slide, a medida do crânio. Como eu havia dito sobre a dificuldade de enxergar, eles também buscam, através do exame da papiledema, o exame de fundo de olho. Eles conseguem descobrir através desse exame. A partir de um sintoma, você acaba podendo descobrir se você realmente tem hidrocefalia, através desse exame que acontece em nervo óptico, né? Enfim, por causa de um prolongamento. Um outro fato curioso sobre isso é a pressão normal, que ocorre em pessoas mais velhas, que podem causar demência, distúrbio de marcha, incontinência urinária e aumento dos ventrículos. Isso ocorre em 6% das demências diagnosticadas, normalmente em pessoas mais velhas, acima de 70 anos. E é um problema de absorção do licor nas granulações aracnoides. E o desenvolvimento dos sinais e sintomas clínicos não é muito conhecido. Então, esse problema da hidrocefalia só é reconhecido através de tomografia. Essa foi a minha parte. Espero que... E é isso. Então, para finalizar o nosso seminário, a hidrocefalia destaca como patologias neurológicas, entre as patologias neurológicas e com implicações cirúrgicas, clínicas e sociais, e ela possui uma diversa etiologia. Além disso, muitas pessoas, apesar dos avanços tecnológicos, muitas pessoas vão a óbito por conta da hidrocefalia e pode atingir qualquer faixa etária, porém é mais comum entre idosos e crianças. Esse foi um pouco do nosso seminário de hidrocefalia, de síndromes hidrocefálicas, e é isso. Boa tarde e até logo!